Olha só, hoje a gente vai dar uma olhada em algo bem inusitado. É um trecho de um livro de ciências para crianças. E o que tem de especial nele? Bom, é a forma como ele responde a uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Que é justamente essa aqui. O que é ciência? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta que este livro dá, nossa, ela define toda uma visão de mundo. Vamos ver como eles explicam isso. Então, a primeira parte da definição é bem o que a gente espera, sabe? Ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Ok, até aí tudo certo. Mas é agora que a coisa começa a ficar interessante, porque a explicação não para por aí não. E aqui, olha, aqui que está o pulo do gato. Para este livro, a ciência de verdade não se contenta só com o quê. Ela vai atrás, ela busca o porquê. Não basta só observar um fato, entende? É preciso entender qual é a razão, qual é a causa por trás dele. E para essa ideia não ficar só na teoria, o livro usa um exemplo que é simplesmente perfeito, uma coisa que está em todo lugar: a água. Vamos começar pelo mais simples, aquilo que qualquer um de nós pode perceber. Água é um líquido, não tem cheiro, não tem cor, ponto. Esse, digamos assim, é o primeiro nível da ciência, a observação direta dos fatos. Só que é aqui que a gente vê a perspectiva do livro se desdobrando em camadas. A gente sai do passo 1, que é o físico, e avança para o passo 2, o químico, a famosa fórmula H2O. Mas o que realmente define essa abordagem toda é o passo 3, o propósito teológico. De repente, entender a água não é mais só sobre moléculas, é sobre o propósito divino dela, que ela foi criada para dar vida e também para o batismo. É essa terceira camada que muda completamente o jogo e nos leva direto para o centro do argumento do livro. Pois é, esse exemplo da água é a base para a ideia central do livro, que é a seguinte: não existe só um tipo de ciência. Na verdade, existem dois. E essa divisão aqui é o ponto-chave de tudo. De um lado, as ciências naturais, que olham para o mundo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, ou seja, a criação. Do outro lado, a ciência sagrada, que busca entender o próprio Criador. A grande questão é: como essas duas se relacionam? E o livro deixa bem claro que elas não são tratadas como iguais. Na verdade, o que o livro propõe é uma hierarquia bem clara. Existe uma forma de conhecimento que é considerada superior à outra. E para defender essa ideia, eles buscam autoridade em um dos maiores pensadores da história. A lógica usada citando Tomás de Aquino é bem direta. O valor de uma ciência depende daquilo que ela estuda. Então, se Deus é o ser mais importante que existe, a ciência que estuda ele tem que ser, por definição, a mais importante de todas. Simples assim. Então, essa defesa de que a ciência sagrada é superior se apoia em 3 pontos principais. Primeiro, ela é a mais importante, porque o objeto de estudo dela é o mais importante, o próprio Deus. Segundo, ela é mais certa, porque não dependeria da nossa observação, que pode falhar, mas sim da revelação divina. E por último, é a mais perfeita, porque o objetivo final não é só acumular conhecimento, mas sim levar à santidade. Ok, então se a ciência sagrada é o conhecimento máximo, o que sobra para as outras ciências? Qual é o papel da ciência que estuda o mundo à nossa volta? A resposta que o livro dá é bem direta, na verdade. O papel das ciências naturais é estudar a criação. E o que seria exatamente essa criação? Bom, é basicamente tudo aquilo que a gente pode observar e estudar no mundo natural. As ilustrações do próprio livro já dão a dica: dos mares às florestas, dos animais às plantas. Esse é o campo de atuação das ciências naturais. E essa ideia é reforçada de um jeito bem prático, até nas atividades para as crianças. Por exemplo, num caça-palavras, a tarefa é encontrar elementos como sol, lua, água, terra. É uma forma bem didática de mostrar qual é o objeto de estudo dessa ciência do mundo natural. E no final das contas, tudo se amarra. Dentro dessa visão de mundo, a ciência não é só um fim em si mesma, sabe? Ela faz parte de uma jornada muito maior, uma jornada espiritual. Como o próprio livro conclui, o objetivo final da ciência sagrada não é só saber por saber. O objetivo é a santidade, uma perspectiva que, no fundo, redefine o próprio propósito de se fazer ciência. Sabe? E se a ciência for bem mais do que só fatos e fórmulas? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva, olha, fascinante, que vê a ciência como um caminho para entender não só como o universo funciona, mas, e aqui está o pulo do gato, por que ele existe. A ideia aqui é descobrir como é que a simples observação do mundo natural pode, de repente, abrir portas para perguntas sobre um propósito muito, muito maior.
Bom, para começar, a fonte que a gente está analisando já chega com o pé na porta, sabe? E joga a pergunta central na mesa. Afinal, o que é ciência? E olha, a resposta para isso, ela define todo o resto. Não é só uma definição de dicionário, não. É a base de uma visão de mundo inteirinha. Então, o primeiro grande passo, segundo essa visão, é ir além do que a gente vê. A proposta é a seguinte: a ciência de verdade mesmo, ela não se contenta em saber só o que acontece. Não, ela vai fundo, ela mergulha na busca pelas causas, por aquele porquê fundamental que está por trás de tudo. E é aqui que a gente tem a definição que muda o jogo todo. A palavra ciência vem do latim ciência, ok. Mas, para essa fonte que estamos vendo, o significado vai muito além de conhecimento. É um conhecimento profundo que se apoia em 3 pilares: a causa, a função e o objetivo das coisas. Ou seja, a ciência não para só na observação, de jeito nenhum. Ela vai lá e pergunta: tá, mas de onde isso veio? Para que isso serve? E, o mais importante, qual é o propósito final disso tudo? Certo. Com essa definição na cabeça, surge uma pergunta, né? Qual seria então o objeto de estudo das ciências naturais? Se a ciência está nessa busca por um propósito, onde é que ela vai procurar por ele? A resposta, segundo essa perspectiva, é simples e direta: na própria natureza. A natureza, nesse contexto, é vista quase como uma obra de arte, sabe? Uma criação. Então, o campo de estudo das ciências naturais acaba sendo, bom, tudo que faz parte dessa criação. Desde a coisinha mais complexa, tipo um ser vivo, um animal, uma planta, até a imensidão absurda do cosmos com planetas e estrelas. Tudo, absolutamente tudo, é visto como peça de um quebra-cabeça gigante que precisa ser montado. Para deixar isso um pouco mais concreto, a fonte dá um exemplo bem legal, o arco-íris. A gente pode, claro, estudar o arco-íris cientificamente, entender a refração da luz nas gotículas de água, as leis da física por trás, tudo isso. Mas o ponto aqui é que, nessa visão, entender a causa física é só o primeiro degrau. O passo seguinte é apreciar a ordem e a beleza que existem na criação. Então, vamos amarrando as pontas. Se a ciência busca o porquê e estuda a natureza como se ela fosse uma criação, qual é o ponto de chegada dessa jornada toda? É exatamente aqui que o argumento chega no seu clímax, sabe? Conectando a observação científica a uma conclusão sobre o próprio Criador. Aí a fonte nos coloca contra a parede com a pergunta que amarra toda a lógica. Se estamos estudando a criação, qual é o objetivo final de todo esse esforço? Para onde essa busca por conhecimento deveria, no fim das contas, nos levar? E a resposta que o material dá é direta, sem rodeios. O objetivo final é entender a cadeia de causas até chegar na causa primeira, que nessa visão é Deus. A ideia é que quando a gente entende como o universo funciona, é quase inevitável se deparar com a pergunta: mas quem fez isso funcionar assim? A ciência, então, vira uma espécie de ponte para o transcendente. Essa imagem do Jardim do Éden, ela não está aqui por acaso não. É uma metáfora poderosa. Pensa assim, estudar a natureza no seu estado mais puro e organizado é como fazer o caminho de volta para casa, sabe? De volta ao ponto de origem, ao Criador. Cada descoberta científica seria então mais um passo nessa caminhada. Mas, ok, vamos supor que a gente aceite essa premissa. E daí? Por que isso seria importante na prática? Bom, segundo o material, os benefícios vão muito além de uma conclusão teológica. A coisa toda impacta tanto a fé de uma pessoa quanto o bem-estar da sociedade inteira. O material aponta 5 motivos principais. Primeiro, no nível pessoal, ele acaba com a ignorância e a superstição, troca o medo pelo conhecimento. E isso, por sua vez, constrói uma fé mais confiante, digamos, porque ela é baseada na razão, na observação, fora que satisfaz aquela nossa curiosidade natural de entender o mundo, né? O quarto motivo é que isso abre um caminho para a gente reconhecer o Criador em tudo. E por fim, no nível maior, essa busca toda por conhecimento acaba ajudando no avanço da sociedade e da própria ciência. E essa parte do benefício social, olha, ela é fundamental. A proposta é que quando a ciência é vista desse jeito, ela para de ser uma coisa só de laboratório, só de especialista, sabe? Ela vira uma ferramenta para todo mundo conseguir ampliar a sua compreensão do mundo. Isso fortalece a cultura, a base de conhecimento da sociedade inteira. Beleza, uma visão assim, tão grandiosa, precisa de um método para funcionar na prática, né? Como é que se sai da observação de um fenômeno da natureza para chegar numa conclusão sobre a causa, sobre o propósito? A resposta está na ferramenta mais básica e fundamental da ciência:
E o processo descrito é basicamente o bom e velho método científico que a gente conhece. Tudo começa com a observação, olhar o mundo com curiosidade. A partir daí, a mente vai lá e formula uma hipótese, uma possível explicação. E o mais importante de tudo, essa hipótese tem que ser colocada à prova, com testes bem rigorosos com experimentos. Cada passo é uma busca por clareza, por verdade. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial para o argumento todo. A estrutura teológica aqui não anula o rigor científico. Muito pelo contrário, a fonte defende que essa busca por Deus através da natureza exige o máximo de rigor possível, com base em evidências que sejam empíricas, confiáveis, que possam ser testadas e validadas por outras pessoas. A fé não entra no lugar da evidência, ela seria o destino final para onde a evidência aponta. E com isso, a gente chega no coração de toda essa perspectiva. A ideia de que a ordem, a complexidade, as leis que a gente observa no universo, nada disso é um ponto final. É tudo como se fosse uma seta, um sinal apontando para algo maior, algo além. A grande questão que fica no ar é: será que investigar a fundo, com todo o rigor, a ordem do universo pode, de verdade, nos elevar a uma resposta sobre a sua origem final? A fonte que a gente analisou aqui acredita que sim. Fica aí a reflexão. Olá! Vamos mergulhar hoje numa perspectiva teológica bem fascinante sobre o universo. A ideia é usar nosso material de base para entender como a ordem que a gente vê no mundo pode, para algumas pessoas, apontar para um propósito maior. E olha, tudo começa com uma coisa super simples que a gente vê todo ano na natureza. Uma árvore perdendo as folhas para o inverno. É um processo que se repete, um ritmo constante da vida. E é esse ciclo que levanta a primeira grande questão do nosso material de hoje. O que a gente está vendo aqui? É um sinal de que algo falhou? Um declínio? Ou será que isso faz parte de um plano muito bem pensado, perfeitamente orquestrado? Então, a partir dessa observação de uma única árvore, a proposta é ampliar o nosso olhar. Como é que essa ideia de ordem poderia se aplicar não só a uma planta, mas a tudo que existe, ao cosmo? E quando a gente fala cosmo, a palavra vem do grego para mundo, mas a ideia aqui é muito maior. Não é só o universo físico, sabe? É a realidade inteira, um sistema que conecta tudo, da menor folhinha no chão até a estrela mais distante que a gente possa imaginar. E essa realidade toda é apresentada de um jeito bem interessante, dividida em duas partes que, na verdade, estão super ligadas. De um lado, o mundo material, aquilo que a gente vê, toca, mede. E do outro, o mundo espiritual, que, segundo essa visão, existe além do que os nossos sentidos conseguem perceber. E é aqui que a gente chega no ponto central do material. A ideia de que o universo não é só um amontoado de coisas jogadas ao acaso. Pelo contrário, seria um sistema com uma ordem interna muito clara. E essa ordem, ela tem um significado. Para explicar esse ponto, o texto usa uma analogia que, olha, é impossível não entender. Pensa só, quando a gente entra numa casa toda arrumadinha, limpa, organizada, a gente sabe na hora que alguém fez aquilo, né? Uma casa não se arruma sozinha. E aí o raciocínio é o seguinte: se essa lógica vale para uma casa, por que não valeria para o universo inteiro? Toda a organização complexa que a gente observa, o ciclo das estações, o movimento dos planetas, não seria só sorte ou acaso. Seria um reflexo de uma inteligência, de uma providência. E essa imagem aqui fecha a analogia perfeitamente. Assim como a casa tem a pessoa que arrumou, o cosmo, dentro dessa perspectiva, é visto como a obra de um grande organizador, Deus. Mas a ideia não para por aí, não. Segundo a nossa fonte, o papel do Criador não foi só dar o start inicial. A coisa vai muito além, sugerindo uma participação ativa, constante, na própria existência de tudo. E aqui entra um conceito bem profundo, o de sustento divino. A ideia é que o universo precisa ser mantido na existência o tempo todo. Pensa numa lâmpada. Não basta ligar, é preciso ter uma fonte contínua de energia para ela não apagar. A lógica aqui é parecida. E para dar peso a essa ideia, o texto busca uma figura gigante da teologia, Tomás de Aquino. E o que ele diz é muito forte, que sem esse poder divino contínuo, a existência de qualquer coisa simplesmente desapareceria, viraria nada. Ou seja, não é só sobre começar, é sobre manter. E essa visão é reforçada por outro peso pesado, Santo Agostinho, que usa uma linguagem ainda mais, digamos, dramática.
Ele basicamente diz que se essa força sustentadora parasse por um segundo, o universo inteiro desmoronaria. A ordem, então, dependeria dessa manutenção constante, ativa. Ok, então, se a gente tem esse cosmo imenso, ordenado e que precisa de uma manutenção constante, onde é que nós, seres humanos, entramos nessa história toda? Qual seria o nosso papel? A resposta que o material sugere é bem bonita. Não é uma resposta de tentar dominar ou de analisar friamente, mas sim de contemplação, de admiração. Uma resposta que é muito mais do coração do que da cabeça, diante da grandeza de tudo. E essa sensação de se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo maravilhado, é capturada de um jeito perfeito nesse trecho do Salmo 8. Ele coloca em contraste a imensidão do céu com a nossa aparente insignificância e lança a pergunta: por que um Criador tão grandioso se importaria com a gente? E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai além de qualquer crença específica. Será que a percepção de ordem no universo é o que alimenta nosso sentimento de admiração? Ou será que a gente também consegue encontrar beleza e um significado profundo no caos, no aleatório? É uma questão fascinante que essa relação entre o cosmo e a experiência humana nos convida a explorar.